Finalmente conseguimos instalar o Pandas no Thermux com sucesso. Foi um processo super desafiador, com inúmeros desafios e erros. Só o Thermux eu quebrei e tive que reinstalar 2 vezes para chegar em uma solução segura, simples e fácil de executar. Foi um processo difícil, dado que a versão atual de instalação do Pandas no Thermux tem alguns conflitos com a biblioteca do C e questões de arquitetura do celular, se é 32, se é 64 bits e etc. Todo esse aprendizado serviu para principalmente mostrar como não se deve utilizar o Thermux e não sair baixando qualquer coisa sem saber o seu real impacto. Mas no final, vencemos mais uma batalha, agora podemos usar o Pandas no Thermux com confiança e sem problemas. Foi uma lição valiosa e esperamos que essa experiência possa ajudar outras pessoas a evitar o mesmo erro que cometemos durante todo esse processo. Agora iremos analisar como é que ficou a instalação do Pandas, o seu funcionamento, e isso será migrado lá para o nosso treinamento no módulo de análise de dados com Pandas no celular. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos construir uma estrutura de pastas. Eu vou construir uma pasta Python, dentro de Python vai possuir a pasta Pandas e dentro de Pandas vai possuir a pasta Data, que é onde vai ter o arquivo que nós iremos manipular. Dando Enter, OK. Agora vamos dar um CD aqui em Python e dentro dessa pasta nós iremos baixar um arquivo CSV, que é um conjunto de dados utilizados com informações do Titanic. É bastante utilizado principalmente pela documentação do Pandas. Então vamos lá, eu vou dar aqui um wget e já vou fazer o download desse arquivo dentro da pasta Data que nós acabamos de criar. Então muito bem, está aí, o arquivo está aqui. Primeira coisa, eu vou dar uma olhada dentro desse arquivo, se está tudo certinho, se tem dados e etc. Então como é que nós podemos fazer isso? Eu vou utilizar aqui um comando que é responsável por imprimir o cabeçalho desse arquivo aqui no terminal. Então vamos analisar, está aqui, ó. Isso aqui são os cabeçalhos, ou seja, as colunas que tem dentro desse arquivo. Perfeito. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou executar aqui um comando csv cut -c e eu vou imprimir a coluna 4 e 6 aqui no terminal e ver quais são os dados que tem dentro dela. Vamos aguardar, está aí. Na coluna 4 tem o nome, na coluna 6 tem a idade. Perfeito. Então, o conjunto de dados que nós baixamos já tem informação. Agora vamos dar um vim e vamos construir um arquivo que vai ser chamado de rom.py. Será através desse arquivo que vai conter o código-fonte que nós vamos criar aqui, que por sinal vai ser bem simples. Primeira coisa, vamos apertar a letra I para entrar no modo de edição aqui no Vim e a gente vai chamar a parte aqui de importação primeiro. Então vamos dar um importar o que? Vamos importar o Pandas. Aqui que a coisa começa a acontecer, ó. Eu vou digitar Pandas, olha que bacana, ele já apareceu para mim. Então posso dar um Enter. Aqui eu vou chamar de PD, que é uma convenção aí pela comunidade. Ok. Então já referenciamos a biblioteca, ela já apareceu para mim como recurso. Agora o que nós iremos fazer? Podemos criar aqui uma variável, pode ser qualquer nome aqui, tá? Eu vou colocar Titanic e aqui vamos chamar o PD. Aqui ainda existe um delay em relação ao IntelliSense. Ele não está funcionando 100%, mas o que vale é ele funcionar com a execução do código. Então aqui a gente vai dar um PD. Ponto. Dentro do Pandas existem diversas funções e uma delas, ou um conjunto delas, são funções de leituras de conjunto de dados. Nesse caso, nós iremos ler aqui o CSV. Mas que CSV será esse? Será o que tiver dentro aqui da nossa pasta. Eu vou colocar um ponto titanic.csv. Pronto. Dentro dessa variável Titanic vai ter esse conjunto de dados que nós baixamos. Tudo bem? Agora o que eu posso fazer? Pegar essa variável e executar as funções nativas do Panda. E aí tem uma série delas, é o que nós iremos estudar futuramente. Mas aqui, ó, eu vou chamar o print do Python e vou imprimir essa variável aqui, Titanic. Pronto, ele vai imprimir alguma coisa aqui. Agora eu vou chamar novamente aqui o print. Eu vou chamar aqui, ó, Titanic. E a gente vai passar aqui, por exemplo, uma função chamada de info. Então eu vou passar assim, ó. Aqui ele vai imprimir alguma coisa, certo? E aí eu posso passar várias informações aqui, cortar string, cortar linhas, filtrar, etc. Enfim, isso aí são questões de estudo da ferramenta, que é só questão de ver ela funcionando, tá? Por enquanto eu vou deixar essas duas. Então a gente vai vir aqui dar um ASCII:\wq,
Tá vendo ali que tem dois sinais vermelhinhos? Ali é o linter. Ele está reclamando de alguma coisa, mas aqui vai funcionar, tá? Aqui é só incompatibilidade, alguma questão que tem que corrigir com relação ao plugin aqui para fornecer os recursos de destaque de sintaxe e IntelliSense, tá? Isso aí depois eu vou ver como se dá para corrigir também. Então vamos lá. Aqui é WQ. Agora o que nós iremos fazer? Eu vou dar um clear aqui, executar o processo. Então vamos dar um Python 3, run.py e vamos dar um enter. Se tudo tiver certinho, ele vai imprimir as informações aqui. Eu vou diminuir, tá? Para ficar mais organizado. E pronto, está aí, ó. Ele imprimiu as informações por padrão, né? Quando você chama direto ao conjunto de dados, você passar em uma função, ele imprime as 5 primeiras e 5 últimas linhas. Aqui está as informações de type, tipo de objetos, etc. Enfim, pessoal, está funcionando. Agora o que a gente vai fazer é estruturar o nosso treinamento, mas primeiro vamos terminar os módulos anteriores, que é sobre Git, GitHub, Linux, linha de comando, regex, etc. Que é a base para a gente poder chegar lá na parte de programação, HTML, desenvolvimento de sites, etc. Então a gente está terminando primeiro a parte inicial do treinamento, que é o beabá, para depois nós chegarmos nessa parte, tudo bem? Configuração do ambiente também, que é uma das mais importantes. Então, pessoal, nessa aula você percebeu que o Pandas está funcionando, conseguimos instalar com sucesso, e aí acredito que foi mais ou menos uns 12, 13 comandos, acho que nem chegou a isso, 9 ou 10 comandos, para podermos conseguir fazer a instalação com sucesso. E o principal, a gente conseguiu desenvolver um meio que nós conseguimos encapsular essa instalação para que, se der problema dentro dela, não afeta a instalação do Termux, porque foi isso que aconteceu comigo. Eu baixei alguns programas ou baixei alguns scripts, rodei e aí acabou afetando a minha instalação, e depois eu não conseguia nem fazer um PKG update, porque quebrou literalmente, tudo bem? Mas isso a gente, através dos erros que nós tivemos, conseguimos encontrar um meio relativamente seguro para poder fazer a instalação desse recurso. Então nessa aula, pessoal, eu fico por aqui e nos encontramos na próxima aula. Fica com Deus, um forte abraço, fui!